para fazer aquele preenchimento, utilização de áreas da placa como planos de terra, planos de alimentação. Eu vou pegar esse exemplo aqui que é o esquemático, como vocês têm lá, e se a gente observar aqui a ligação entre os pinos, por exemplo, de alimentação e os outros componentes, elas são todas ponto a ponto, até esse início, né? Inclusive aqui nos reguladores de tensão. E um dos sinais que é mais ligado aqui, que está conectado em vários pontos, é a alimentação do referência, ground. Então eu vou dispor de alguma forma aqui, se você separar um pouco os componentes, não importa o roteamento, só para mostrar como é que eu faço para fazer então a criação de um plano grande em que tudo o que não for usado como condutores vai ser terra. Eu clico aqui, Add Filled Zones, adicionar as zonas preenchidas, né? E crio um retângulo. Eu cliquei em qualquer lugar aqui, eu escolho qual das linhas vai ser esse plano, esse pedaço de cobre grande aí. E eu digo que ela está no layer top aqui, ó. F cobre, ground. Eu posso criar regras de projeto diferentes para ela. Por exemplo, eu posso querer que essa linha fique mais longe do que outras linhas de alimentação, por exemplo, com espaçamento de 1 milímetro aqui, e largura mínima. Mas eu vou aumentar simplesmente essa aqui para espaçamento de 1 milímetro, para vocês observarem como vai ficar distante aqui. Vou dar um OK aqui. E se vocês olharem agora, está fixado no meu mouse aqui essa linha lá de cima. Eu vou clicar e vou desenhar uma geometria aqui que mais ou menos englobe a minha placa inteira. Que obviamente não é o meu layout final da placa, mas é só para... Pronto, fechei ela aqui. Se a gente observa agora, não mudou muita coisa. A única parte importante que mudou aqui é que não mostra aquele HATSNet mais aqui, ó. Essas linhas não ligam mais nos pinos de ground, porque afinal ele assume que tudo está ligado já, que está dentro desse retângulo grande aí. Eu ainda não consigo ver as ligações, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas ligações aqui simples, só para ilustrar como é que elas vão ficar depois, olha só. Algumas ligações simples entre componentes aqui. Vou conectar alguns deles aqui, só para servir como exemplo mesmo, não tem nada a ver com funcionalidade final, não posicionei meus componentes ainda. Mas eu ligo alguns componentes aqui, posiciono algumas linhas aqui simples, ligação. Bom, essa tá todo mundo na minha layer top aqui. Agora, aqui na esquerda, eu vejo que tem a opção do Not Show Field Area Zones, não mostra as áreas preenchidas, mostrar ela como delineamento externo só, ou mostrar elas preenchidas. Eu vou botar mostrar elas preenchidas. Agora observe que tudo aquilo que eu fiz antes e botei aquela fila de zona, ele aparece já como uma linha só, fechada. Inclusive aqui, ele está botando curto-circuito em tudo. Se a gente observar, faz sentido aqui o terminal ground ficar ligado nessa área preenchida, porque ele é ground. Os furos de montagem também estão ligados por fiozinhos pinos aqui nessa área grande. Então, perfeito, já estão todos ligados em terra também. Só que aqueles fios que eu desenhei não apareceram aqui no meio. Então, eu preciso, de tempo em tempo, eu posso apertar B no teclado, ou então eu posso vir aqui em cima, em Preferências ou em Tools, tem uma opção aqui para atualizar isso. Mas o atalho no teclado já é direto B, e ele atualiza essa área preenchida. O que ele fez? A área preenchida vai continuar preenchida por ground, toda ela está ligando todos os pinos do circuito que tem um ground. E aqui no meio ele vai criar uma isolação para todas as outras linhas que eu tenha desenhado. Vejam bem essa linha aqui que eu desenhei, ele criou uma isolação e deve ter 1 milímetro essa isolação, como eu especifiquei que a distância é maior. Agora o que acontece? Eu vou criar um novo sinal qualquer aqui, eu vou interconectar. Tem aqui preocupação com disposição, nada do layout final, só para interconectar com um exemplo aqui, dois componentes, usando a mesma layer que está essa fila de zona, e vocês vão observar que ficou... não aparece aquilo que eu desenhei, ficou um curto-circuito. Eu posso tanto vir aqui e botar não mostrar as áreas preenchidas, que vai aparecer a linha, mas quando eu voltar para as áreas preenchidas, ele aparece em curto-circuito. Aí eu venho aqui no teclado, aperto B, ele vai lá e redesenha, criando a isolação entre aquele fio novo e aquela área preenchida. Eu posso não fazer só área preenchida para esse tipo, eu posso fazer uma área preenchida, por exemplo, para alimentação. Para alimentação, a entrada do circuito, ou para a saída dos reguladores, para que a tensão se alimente vários componentes chegue por uma área maior.
A principal vantagem disso é que reduz bastante a indutância dos caminhos. Quanto maior a largura do cobre interconectando as partes, menor a indutância parasita nas alimentações. Então é bem comum se usar isso aqui tudo como referência de terra, como ground aqui, mas também você pode utilizar para outras partes do circuito, ou você pode fracionar várias partes do circuito e usar como áreas preenchidas diferentes. Mas o que é bem interessante é esse fato, ó, como tem muitos componentes ligados nessa área preenchida de terra, e a referência do circuito geralmente é um sinal que é ligado em vários pontos, se torna interessante isso. Vejam bem que até o conector, aquele conector parafusável, que tem 2 pinos ligados no terra, ele automaticamente ligou em terra aqueles 2 pinos. E toda vez que eu for mover um componente e eu criar uma linha nova, eu vou ter que apertar B para ele atualizar essa malha de terra aí e redesenhar ela. Como é que isso aqui fica na visualização 3D depois? Estou abrindo ela aqui. A renderização 3D, se a gente for observar, não tem fio, interconexões explícitas aqui de terra, mas todos os conectores, todos os pontos que estão ligados em terra, a gente pode ver aqui no exemplo, são automaticamente ligados naquela malha lá, interconectados. Durante a edição da placa, antes da finalização dela, é interessante aqui na visualização botar do not show fila zones aqui. Exatamente para não ficar brigando aí, tem que ficar toda hora atualizando elas. Enquanto eu estou movimentando componentes, enquanto eu estou roteando os outros sinais. Mas eu sei e tenho tranquilidade de que todos os sinais que estão em ground aqui eu não preciso rotear explicitamente porque ele vai interconectar depois no final. Todos eles.